Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz o meu Pequeno Príncipe. Olha que bacana os detalhes dele. Olha o sapatinho. O cabelo. Eu fiz de forma espiral e fui acompanhando todo o passo a passo, informando a quantidade de pontos para facilitar o seu trabalho, tá? Ó, os detalhes. O cachecol. Pequeno Príncipe é um clássico, né? Então eu acho que depois da Bíblia é o livro mais lido, né, no planeta. Já foram traduzidos, eu não me lembro mais, mas foram muitas línguas. E, querendo ou não, as frases encaixam para todas as idades, né? Tanto crianças como os adultos, né? Como se diz, todo adulto foi criança um dia, né? Alguns não se lembram. Pessoal, ele ficou bem bacana, os detalhes, eu espero que você goste. E ele ficou no tamanho de 29 centímetros, tá? 29 centímetros. E de largura aqui, ó, a parte do ombro que é mais largo, ficou 8, perdão, ficou com 8 centímetros. As cores, as referências das cores e a linha, eu vou deixar aqui na descrição. É só você entrar na descrição que vai estar a referência dessas cores, que aí você tem mais facilidade se quiser fazer igual, certo? Eu não coloquei garrafa PET no pescocinho, só foi o enchimento. Ele tá firmezinho assim, mas se você colocar a garrafa PET, ele fica mais firme. Aqui é só enchimento mesmo que eu coloquei, tá? Não tem a garrafa não. Você pode ver que ele não tá tão durinho como se tivesse a garrafinha, né? Alguns trabalhos eu gosto de colocar. Esse eu acabei não colocando. Aí é opcional. Tô te falando isso agora, porque aí na hora que você for fazer aqui a costura do pescoço, você vai decidir se você quer colocar a garrafa PET ou não, tá bom? Eu preferi deixar esse amarelo mais escuro para o detalhe do cachecol e da cintura. Mas se você quiser, você pode fazer o inverso, pôr o mais forte no cabelo e o mais clarinho na parte dos acessórios. Isso é opcional. Eu achei mais delicado desta forma, tá? E venho agradecer a todos os comentários de carinho, de incentivo. Eu fico muito feliz com cada comentário que eu recebo. Se você puder deixar um comentário me informando o que você achou, o seu like, isso me ajuda muito e para você é gratuito, tá bom? Vamos lá, o passo a passo? Pessoal, vamos iniciar fazendo a cabeça. Normalmente, eu sempre finalizo as carreiras com ponto baixíssimo, mas desta vez eu vou fazer de forma aspiral. Você pode fazer da forma que você preferir. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, tá bom? Na arte do artesanato, você adapta da forma que você achar mais fácil para você, tá bom? Mas eu vou te ensinar a fazer esse passo a passo de forma aspiral. Tem gente que fala espiral, mas é bem facinho também, é bem tranquilo. Vamos iniciar fazendo um círculo mágico, ó. Se você não tem prática de fazer o círculo, eu só faço assim, ó. Faço uma circunferência com a linha, tá vendo, ó? Insira a agulha dentro dessa circunferência, certo, ó. Puxo, ó, inseri a agulha, puxo a linha que tá vindo do novelo e faço isso com ela, ó.
puxo uma laçada da linha que tá vindo do novelo, passo por dentro dessa laçadinha. Dentro do círculo, eu puxo outra laçada e já faço o meu primeiro ponto baixo, tá vendo? Aqui inicia a minha contagem. Eu vou fazer ao todo 6 pontos baixos dentro do círculo. Feitos 6 pontos, é só puxar a linha e fechar o círculo. E aqui, ó, no meu primeiro ponto, eu vou inserir a agulha e já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Certo? Chegou aqui, feito o primeiro ponto baixo, eu coloco o marcador bem no meio dele, que eu sei que aqui é o meu primeiro ponto da segunda carreira. Então, eu vou precisar saber que aqui eu vou começar a contar com ele. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, foram 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, 2 pontos baixos, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, ao todo, eu vou ficar com 12 pontos. Vamos conferir para ver quantos nós já temos. Então, aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Preciso fazer mais 2 pontos. Ó. Ok? Então, ficamos com 12 pontos na segunda carreira. Vou tirar o marcador, porque aqui nós já finalizamos a segunda carreira. E aqui onde estava o marcador, nós vamos puxar uma laçada e fazer o primeiro ponto da terceira carreira. E ponho o marcador nele, que aqui eu começo a contar. Então, fiz um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou seguir essa sequência por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Cheguei aqui, trabalhei no meu último pontinho, foi o aumento, e ao todo ficamos com 18 pontos baixos. Agora eu tiro o marcador e vou finalizar a minha carreira com um ponto baixo. Perdão, ó a mania. E vou finalizar aqui já começando a próxima, que é fazendo um ponto baixo, coloco o marcador para saber que aqui já inicia a minha quarta carreira. Fiz um ponto baixo, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo eu faço um aumento. Então, a sequência desta carreira serão 2 pontos baixos, ó, fiz meu segundo, o terceiro será o aumento. Vou seguir essa sequência até finalizar a carreira. Ó, pessoal, trabalhei, cheguei aqui no meu último pontinho e ao todo, nesta carreira, nós ficamos com 24 pontos baixos. Vou tirar o marcador e já vou iniciar o próximo ponto da próxima carreira, da quinta carreira. E nele eu coloco o marcador, que nele eu vou começar a contar, certinho? Então, eu fiz um ponto baixo, que é esse que está o marcador. Venho no próximo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, o próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência desta carreira serão 3 pontos baixos, o próximo será o aumento.
Então, eu vou seguir essa sequência por toda a carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no meu último pontinho, ó, antes do marcador, então, nós ficamos com 30 pontos baixos ao todo. E estamos com 5 carreiras. Agora, a sexta carreira será ponto sobre ponto. As próximas carreiras serão ponto sobre ponto. Então, eu tiro aqui o marcador, faço o meu primeiro ponto. Então, ponho o marcador aqui de novo. Então, é o meu primeiro ponto dessa carreira. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Nós vamos continuar com 30 pontos baixos. Chegou lá no último pontinho aqui, conta se deu os 30 pontos para iniciar a próxima de ponto sobre ponto, tá bom? Então, não vai mudar. Você só observa aqui, ó, se você tirar, começa a carreira e já coloca para você saber contar se tá certinho o número de pontos, tá bom? Então, é só repetir essa mesma quantidade de pontos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, contando aqui desde o início, estamos com 15 carreiras feitas, tá? E sempre tendo atenção aqui no marcador e eu sempre confiro quantos pontos deu cada carreira. Então, a gente não mudou a quantidade de pontos. Estamos com 30 pontos baixos, tá? Agora, se você for colocar olhinho de pressão, chegou o momento de você posicionar, tá bom? Porque agora a gente vai começar a diminuir aqui, depois a gente não vai conseguir colocar. Como eu vou utilizar um olhinho com cola, então eu não vou precisar colocar agora. Mas aí é só você posicionar aqui assim, ó, porque quando começa as carreirinhas de ponto sobre ponto, equivale mais ou menos aqui a testa. E você vem assim, ó, coloca um olhinho, posiciona o outro, conta uns 3 a 4 pontos, posiciona o outro. Se você achar que estiver muito perto, pode colocar um pouquinho mais longe, tá bom? Vê a forma que você prefere aí. Colocou o seu olhinho, ou se você for fazer como eu, usar cola, né? Que eu vou usar um olhinho que não tem pezinho, então eu preciso de cola. Aí você deixa para depois. E vou vir aqui, ó, no avesso, e vou fazer o arremate dessa linha do círculo mágico. Vou dar uma tensionada no fio, só para ficar bem fechadinho, e já vou fazer um nozinho aqui, ó. Eu pego qualquer pontinho que tiver aqui atrás. Meus pontos são bem justinhos, mas a gente consegue pegar uma laçadinha aqui de algum ponto. Puxo uma laçada, passa a pontinha da linha aqui por dentro dessa laçada e faz um nó. Não precisa cortar o excesso, porque esse aqui depois o enchimento vai ajudar, tá bom? Então, agora a próxima carreira, eu vou iniciar, né? Eu vou voltar e fazer esse ponto aqui novamente, ó, que ele ficou largo, ficou maior que os outros. Então, eu vou voltar aqui, fazer o meu último pontinho da carreira número 15. E agora, vamos iniciar a carreira número 16. Vou tirar o marcador. Faço um ponto baixo e coloco o marcador. Eu sei que aqui começa a minha contagem, certo? Então, nós vamos fazer, ó, fiz o primeiro, vou fazer aqui o segundo, o terceiro. Então, eu fiz 3 pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. A minha diminuição, eu pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto. Pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faço o ponto baixo. Então, eu tive uma diminuição.
Vou lá, ó, eu diminuí esse e esse, então eu vou lá no próximo, faço novamente essa sequência. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Pego a laçadinha de fora do ponto, venho no próximo. Pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro e faço o ponto baixo. E vou seguir a sequência novamente. Vou aproximar, porque eu recebi comentários que tem gente que está aprendendo agora. Então, quando a gente faz mais devagar, eles conseguem acompanhar. Se você já tem prática, me desculpe, mas a gente precisa atender a todos. Ó, então, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo, o segundo, o terceiro. Agora, eu vou fazer a diminuição. Vou fazer bem devagar para você prestar atenção. Então, ó, pego a laçadinha de fora do ponto, venho no próximo. Pego a laçadinha de fora, tá vendo? Estou com 2 pontos na agulha. Busco a linha, passo por dentro dessas 2 laçadas. E agora eu faço o ponto baixo. Então, eu diminuí esse e esse. Eu vou lá no próximo e começo essa sequência novamente. 3 pontos baixos, ó. Fiz o meu terceiro. Agora, eu vou fazer a diminuição. Pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto. Pego a laçadinha de fora e faço um ponto baixo, certo? Então, eu sigo essa sequência até finalizar a carreira, até chegar lá no meu último pontinho. Ó, pessoal, então eu trabalhei toda a minha carreira e ao todo ficamos com 24 pontos altos. Meu último pontinho foi a diminuição. Então, já cheguei aqui no meu marcador, então vamos iniciar a carreira de número 17. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, esse é o meu primeiro ponto da carreira, e ponho o marcador, ok? Agora eu vou fazer mais um, então já comecei com 2 pontos baixos, agora o próximo será a diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, trabalhei por toda a carreira, cheguei aqui no final, também foi a diminuição. Meus 2 últimos pontos foram a diminuição, né? Aí eu fiquei no total com 18 pontos baixos. A carreira de número 18, eu vou tirar o marcador, vou fazer um ponto baixo e já vou colocar um marcador, que já começamos a carreira de número 18. Então, eu fiz um ponto baixo. O próximo já será a diminuição. A sequência desta carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Ó, pessoal, cheguei aqui no meu final. Ao todo, ficamos com 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Já tiro aqui o marcador, faço o meu primeiro ponto, coloco o marcador, que aqui eu começo a contar, e vou fazer 12 pontos baixos. E vou trabalhar essa mesma quantidade de pontos nas próximas carreiras. Fiz apenas 3 carreiras de ponto sobre ponto, contando desde o início, estamos com 22 carreiras feitas, tá? Então, cheguei aqui no meu último pontinho, aqui tá o marcador, e posso cortar esse fio. Vou cortar um pouquinho maior, porque se depois eu precisar dele para fazer a costura, tá mais fácil, né? E aqui, ó, para mim finalizar, eu tiro o marcador. Vou vir aqui, ó, onde estava o marcador, vou fazer um ponto baixíssimo, passar a linha assim, e vou colocar essa ponta aqui na agulha.
Feito isso, ó, vou dar uma tensionada, porque a laçada ficou maior. Eu vou passar aqui, ó, no pontinho da frente. Passei a laçadinha no pontinho da frente e vou voltar dentro aqui, ó. Que aí, o finalzinho aqui, ó, fica igual os outros, né? Ó, fica igual os outros pontos, tá bom? Aí, eu vou colocar o enchimento aqui na cabeça e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos iniciar a botinha. Vamos fazer 7 correntes. Feito as 7 correntes, eu volto na segunda e vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Fiz 6 pontos baixos. Nesse 6º ponto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro da mesma corrente. Então, ficamos com 3 pontos aqui dentro. Agora, eu vou voltar trabalhando um ponto baixo para cada correntinha do lado de cima aqui, ó. Certo? E já aproveito para esconder essa pontinha do início por baixo dos pontos, que aí já vai ficando arrematado. Aqui eu tenho 3 pontos na mesma corrente, aqui também, ó, no início que nós viramos para iniciar, também eu vou precisar fazer 3, né? Então, eu já tenho 1, então, eu vou fazer mais 2. Então, após o aumento aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu venho aqui no pezinho desse último e vou fazer mais 2 pontos. Ó, 1, 2, e finalizo com um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto, nós iniciamos, certo? Então, ao todo aqui, nós temos 16 pontos baixos. Subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou fazer 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um aumento. E no próximo, um aumento. Então, eu tive 3 aumentos. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos. Pronto, fiz 5 pontos após o aumento. Agora, eu vou fazer um aumento aqui, ó, no próximo ponto. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aqui no meu último ponto, um aumento. Então, nós tivemos 3 aumentos em cada cantinho. E vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixíssimo, né? No meu último pontinho aqui, no primeiro, ó, que fica assim, desta forma. Voltando aqui, só para explicar direitinho, fiz o meu aumento e já vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos, tá? Fica desta forma aqui, ó, o nosso soladinho.
Fica bem bacana, né? E aqui ao todo, eu tenho 6 pontos aqui, que foram 3 aumentos, e 6 pontos de cá, que foram 3 aumentos, né? 6, 6, 12. Então, são 22 pontos, porque aqui nós fizemos 5 pontos e de cá também nós fizemos 5 pontos, né? Então, ficamos com 22 pontos no total. Então, voltando aqui, para iniciar a próxima carreira, eu subo uma corrente e no mesmo lugar eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos, 2, 3. Feito 6 pontos, agora eu vou fazer uma sequência de 5 aumentos. Aqui é o meu último aumento, já é o meu 5º aumento. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Feito o 6º ponto, agora eu faço 4 aumentos sequentes. Cheguei no meu último ponto e é o meu 4º aumento. Como a gente iniciou um aumento, então nós ficamos com 5 aumentos nessa parte e 5 aumentos na parte de cá. Que aí o soladinho, ó, ele fica bem retinho, tá vendo? É assim que a gente precisa, tá? Um soladinho assim bem retinho. Às vezes dá a impressão que tá ficando grande para o corpinho, mas eu gosto de fazer sempre um pouquinho maior, que dá sustentação, né? Que fica bacana. Normalmente a gente vê uns bonecos, os pés são tão pequenininhos, eu prefiro fazer os pés maiores, tá? Mas é assim, cada um faz de um jeito, né? Então, eu vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Pegar aqui direitinho. E, ó, ficou bem certinho o nosso solado. Só vou cortar esse excesso aqui, que eu já escondi um pouco debaixo dos pontos. Então, não precisa fazer nozinho. Só vou cortar o excesso. Ó, pessoal, então agora nós ficamos com 32 pontos baixos e é a 3ª carreira. A 4ª carreira, eu vou subir uma corrente e só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Só que a gente vai trabalhar pegando só a laçadinha de cima, tá? Então, aqui, ó, começo fazendo um ponto baixo. Vou aproximar para você visualizar melhor como que eu estou pegando. Porque normalmente a gente pega as 2 laçadinhas assim, não é isso? Só que agora a gente vai pegar somente essa de cima, certo? E vou fazer um ponto baixo, pegando só a laçadinha de cima dos nossos pontos. Ó. Certo? Que aí depois, ó, ele vai dar esse efeito aqui, ó, da soladinha do calçado, tá? Então, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vamos ficar com 32 pontos baixos, pegando a laçadinha de cima. Ó, pessoal, então, ó, trabalhei pegando apenas a laçadinha de cima de cada ponto, ficou desta forma. E vou finalizar aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo.
Essa parte aqui eu não gosto de fazer de forma espiral não, tá? Porque aqui eu quero que ela fique bem certinha, então eu tô fazendo desta forma. Que assim eu acho melhor para moldar certinho a nossa bota. A próxima carreira eu subo uma corrente no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar normal nos pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando que estamos com 32 pontos baixos em cada carreira, não mudou a quantidade. Agora será uma carreira simples. Então, vou terminar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Foi uma carreira simples, pegando certinho nos pontos, olha como ficou. A sexta carreira eu vou fazer a mesma coisa, só vou repetir a mesma quantidade de pontos e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os 32 pontos baixos. Então, vou finalizar a minha sexta carreira de ponto sobre ponto. A sétima carreira eu já subo uma corrente e vou fazer 8 pontos. Feitos 8 pontos, agora eu vou fazer uma sequência de 6 diminuições. Ó, minha primeira diminuição, a segunda diminuição, a terceira diminuição, a quarta diminuição, minha quinta diminuição e minha sexta diminuição desta carreira. Agora eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ó, já deu uma boa fechada aqui na parte da frente. Ó, pessoal, vou finalizar a minha carreira e já vamos iniciar a carreira número 8. Subo uma corrente e vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer as diminuições de forma diferente. Eu vou inserir a agulha aqui no meu primeiro ponto. Vou puxar uma laçada, venho no segundo ponto, puxo uma laçada, no terceiro ponto e puxo uma laçada. E vou fechar todas de uma vez, certo? Então, diminuí 3 pontos em uma laçada só. Vou repetir agora nos próximos 3. Ó, puxo uma laçada, venho no próximo ponto, puxo uma laçada e no próximo uma laçada. E vou fechar tudo de uma vez. Vou fazer a mesma coisa, venho no próximo, puxo uma laçada, venho no próximo, puxo uma laçada e venho no próximo, puxo uma laçada. Tiro tudo de uma vez e agora eu vou lá no próximo ponto e começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base restante. Aparentemente deforma, mas quando você faz assim, ó, você vê que já está fechando a parte da frente do nosso sapatinho, tá vendo? Agora eu só vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ó, pessoal, vou finalizar a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. Então, nessa carreira, nós ficamos no total de 21 pontos, tá? Ó, e tá ficando assim, desta forma. Ó, pessoal, já fechei aqui a minha carreira e já iniciei a carreira 9.
Aí aqui eu fiz 5 pontos baixos. Aí eu já venho aqui no próximo, ó, puxo uma laçada, no segundo uma laçada e no terceiro eu puxo uma laçada e fecho tudo de uma vez. Aí eu já venho aqui, ó, no próximo, puxo uma laçada, venho no próximo, puxo uma laçada e no meu terceiro fecho tudo de uma vez. E finalizo agora a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Ó, já comecei a carreira 10, fiz 5 pontos baixos, já cheguei aqui nessa parte das diminuições. Então, eu puxo uma laçada no próximo ponto, venho no próximo, puxo uma laçada e no próximo puxo uma laçada. Fecho de uma vez e agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira de número 10. E ficou desta forma. Na hora que colocar enchimento, ele fica bem certinho. Faz os pontos bem justinho, tá? Principalmente nas diminuições, para que não fique buraco. Aqui, eu já posso cortar o fio, certo? Vou puxar a laçada aqui só para não desmanchar. Aí, a próxima, você volta um pouquinho o vídeo, que aí você faz já o outro pezinho da botinha, certo? Ó, pessoal, então com a parte da botinha feita, agora nós vamos trabalhar com a linha verde, tá? Com esse verde aqui. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. E vou vir aqui, ó. Vou puxar bem aqui esse finalzinho e pôr a linha pra dentro, porque aqui nós não precisamos cortar esse excesso, que vai ajudar no enchimento. As pontinhas de linha que você tiver, pode colocando pra dentro para poder aproveitar, tá bom? Eu insiro a agulha e vou fazer, ó. Como a gente vai voltar a trabalhar de forma espiral, então eu vou começar a marcar, tá bom? Primeiro, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, dando a quantidade certa de pontos, aí a gente já começa a marcar, tá bom? Ó, então já fiz os 15 pontos baixos, vou finalizar, não vou finalizar com um ponto baixíssimo, vou começar a trabalhar a segunda carreira. A segunda carreira eu já pego e marco aqui, ó, entendeu? Aqui já é o meu primeiro ponto da segunda carreira. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Na hora que eu chegar aqui no meu último pontinho, eu volto para te mostrar. Ó, já finalizei a minha segunda carreira. Aqui é o ponto de número 15. Tiro o marcador. E já vou começar a fazer a próxima carreira, ó. Faço um ponto baixo, coloco o marcador, certo? Que aqui eu já começo a contar. Esse é o meu primeiro ponto da terceira carreira. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. As próximas carreiras serão de repetição, não vai mudar a quantidade de pontos. Serão 15 pontos baixos em cada carreira. Aí só fica atenta para sempre estar marcando para você saber onde começa e termina cada carreira.